Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor, mais um vídeo da madrugada. E no vídeo de hoje a gente vai estar comentando esse exposed que o Cellbit deu na ex-namorada dele, que tem 19 páginas. Meu Deus do céu, um exposed de 19 páginas é bizarro, né? Bom, como vocês bem conhecem esse tipo de conteúdo que eu faço, eu basicamente resumo a treta pra vocês e no final dou minha opinião. Então vamos lá. O Cellbit ele teve esse relacionamento com a Sasa há 7 anos atrás. Já faz tempo pra caramba que esse relacionamento terminou, né? E ele terminou de uma maneira abrupta. Naquela época, o Cellbit ele fez uma entrevista e nessa entrevista ele falou sobre o término do relacionamento, que ele falou basicamente tá tudo de boas, não tava rolando mais nada entre os dois. Só que logo depois dessa entrevista, a Sasa ela fez um exposed no Cellbit dizendo que ele era muito tóxico com ela. E o Cellbit na época ele só aceitou tudo, pediu desculpas e disse que ia fazer muita terapia. Até aí acabou a treta, só que por anos as pessoas trouxeram isso à tona de novo, falaram novamente sobre isso, inclusive colocando nas costas do Cellbit que ele era uma pessoa extremamente tóxica. Então sempre que rolava um exposed no Cellbit, ou sempre que falavam alguma coisa dele, sempre traziam de volta essas questões do relacionamento tóxico que ele teve com a Sasa. Sendo que, bom, agora mais recentemente a Sasa, né, que também é uma pessoa que sempre falou bastante sobre esse tema especificamente durante os anos, resolveu fazer uma última acusação, bem pesada. Falou sobre uma questão de abuso que poderia ter acontecido durante esse relacionamento, e essa, sendo muito pesada, fez com que o Cellbit viesse a público expor tudo o que aconteceu para se proteger, visto que essa é uma acusação que poderia acabar com a carreira dele na internet de fato. Bom, o exposed dele tem 19 páginas e o Cellbit ele divide esse exposed em diversas etapas, sendo que as principais ele fala sobre as provas do relacionamento que os dois tiveram, sobre ter sido um relacionamento tóxico, ter rolado uma traição e outras coisas mais. Bom, vamos falar, né, sobre o que tem nesse exposed, começando com o motivo dele ter ficado quieto por tanto tempo, né, por que ele ficou calado por 7 anos ouvindo pessoas falar sobre isso e a própria falar sobre isso durante várias vezes, né, ao longo dos anos. Ele disse que ele não queria causar uma guerra entre as duas pessoas, mas infelizmente isso não pôde ser evitado, mesmo, né, 7 anos depois, porque, segundo o Cellbit, ela sempre traz esse assunto de volta e ele já tinha acabado com esse assunto há muito tempo, né? Não falava mais sobre isso, não engajava, não comentava. Bom, segundo a acusação, né, o Cellbit ele se defende dizendo que ele é assexual, ou ace, se você preferir. Pra quem não sabe o que é a sexualidade, é basicamente uma pessoa que ela não tem desejo, tá? Ela não tem desejo pelas outras pessoas. Não quer dizer que uma pessoa ace não vai desenvolver um relacionamento. Ela pode desenvolver um relacionamento romântico tranquilamente, porém, é uma coisa que a pessoa não vai buscar, que não faz falta, que não faz diferença pra ela, certo? E aí ele posta vários prints onde ele estava conversando com os amigos mais próximos dele sobre isso, e onde ele prova, né, com chats e tal, que realmente ele tinha comentado isso, inclusive com ela. E ela foi a primeira namorada dele. Segundo ele, eles começaram a namorar quando ele tinha 18, ela tinha 20 anos, né, e foi com ela que ele teve a sua primeira vez. Segundo o Cellbit, ela nunca aceitou essa questão da sexualidade dele, tratando ele como defeituoso e cobrando ele constantemente. Ele expõe isso no texto com prints de conversa que eles tiveram e inclusive fala sobre muitas vezes que ela expôs essa questão pessoal dos dois para o público, né, para meio que humilhar ele e que isso deixava ele muito constrangido. Bom, seguindo adiante, sobre essa exposição de intimidade dos dois, ele demonstra que ela traz isso diversas vezes, inclusive depois, né, falando de forma bem debochada sobre ele. Porque é uma coisa meio chata de você ouvir, né? Tipo, não é um problema que você tem, é só uma questão que você tem, é só você ser diferente. E você tá no relacionamento, em vez da pessoa conversar com você, né? Não faz sentido ela pegar e postar isso na internet ou fazer live falando sobre isso. Não, é uma coisa meio errada, na minha opinião, de você trazer a público. Até porque ele nunca trouxe nada dela a público até então, né? E ele fala que ele não estava disposto a ter relações, mas sempre ficava lá pra satisfazer ela. Que inclusive quando terminava, ele fala que ele tinha que terminar sozinho. Umas paradas assim, né? Uma parada bem estranha, né? E ele disse que depois que ele teve a primeira relação dele, ele já tinha visto que isso não era bem a praia dele, entre aspas, tá? É importante falar que uma pessoa que é ace, clã, só vou reafirmar isso aqui, essa pessoa não quer dizer que ela não possa ter relação, ou que ela possa desenvolver um relacionamento, só quer dizer que ela não se importa com esse tipo de intimidade, perfeito? E isso não faz a pessoa ser defeituosa ou bugada, só vai fazer com que ela tenha questões diferentes dentro de um relacionamento, entendeu? Inclusive tem pessoas que são ace, mas que conseguem ter desejo por pessoas que elas se apaixonam e outras coisas mais, entendeu? Bom,
E o Selbit, inclusive, fala que ele tem um relacionamento atual, né, com uma namorada, e que essa namorada com ele tem uma vida super saudável e coisa do tipo, e que ele especificamente não sente necessidade nenhuma disso. Inclusive, ele cita uma coisa bem pesada que aconteceu com ele no passado, algo que é tão pesado que eu nem quero trazer aqui, eu nem quero falar sobre isso. Eu imagino que alguns canais vão até botar isso no thumbnail e no título, mas eu não vou falar sobre esse tema especificamente, mas é uma coisa muito pesada que aconteceu quando ele era criança, tá? E o Selbit, ele fala, né, que ela trouxe isso à tona, né, pra falar sobre isso, como, sabe, uma afronta, alguma coisa assim, como uma forma de humilhar, uma última humilhação contra ele. E é triste você pensar, tipo, que alguém traga uma coisa tão pessoal. Ele fala que ele teve dificuldade pra falar o que aconteceu com ele no passado, até mesmo com a mãe dele, sabe? E ela acabou postando isso, sabe? Bom, para demonstrar isso, ele então posta o vídeo, né, de um podcast que ele foi, onde ele fala sobre essa questão da sexualidade dele, e também vários chats, né, que ele teve com a ex, onde mostra a insatisfação dela nessa questão. E pelo visto esse foi um dos maiores problemas que eles tiveram no relacionamento. E o Selbit, ele cita também uma questão de traição, sabe, uma situação de, pô, se eu não estiver com ela, ela vai me trair, coisa do tipo. E ele fala, né, que o relacionamento deles já começou de uma forma meio estranha, né? E que o relacionamento deles acabou terminando e voltando. É o famoso relacionamento chiclete, né? Que vai e volta. Bom, de qualquer maneira, ou relacionamento ioiô, se você preferir. É difícil pra gente atestar algumas das coisas que o Selbit fala, né? Porque fica sendo a palavra dele contra a palavra dela, né? Principalmente nessa questão da traição. Mas ele traz, né, umas datas de quando eles se conheceram, coisa do tipo. E ele fala que nessa época ela tava namorando com um pro player de League of Legends e que eles se conheceram num evento de LoL, inclusive, e ela foi lá pra acompanhar o namorado dela, só que ela tava meio que dando em cima do Selbit, né? E aí os dois começaram a conversar e tal, e ela falava muito mal do ex-namorado, ou namorado na época, ao ponto de dizer pro Selbit, né, que ela ia terminar com ele e tal, e que ela tava só esperando pra terminar com ele, terminar o competitivo, porque se ela terminasse naquele momento, o cara ia ficar abalado e ia acabar com a carreira dele, né? Inclusive o Selbit fala que ela vem até ficar com ele, né? A primeira vez dos dois foi enquanto ela tava namorando com esse cara ainda, e é uma questão de traição, né? Que inclusive acabou acontecendo com ele também depois, do mesmo jeito, onde ela pegou e já tava flertando e ficando com outra pessoa enquanto ela tava namorando com ele. Ele acabou descobrindo isso através de conversas de WhatsApp, não, de Facebook na época, onde ele viu simplesmente ela recebendo mensagem de um cara que ela falava pra ele que era extremamente tóxico com ela e coisa do tipo, e na mensagem que ele chegou a ver, simplesmente ele tava falando com a menina, tava falando com o ex, falando, vamos voltar, não sei o que, saca? Enquanto ela tava namorando com o Selbit. Então, isso foi tipo basta pra ele, e nesse momento ele resolveu acabar com o relacionamento. E aí ele fala de uma treta que os dois tiveram, né? Que tipo, ela se trancou dentro do banheiro, não queria sair de jeito nenhum, e simplesmente ele pegou as coisas dela e colocou do lado de fora. Ela fala que ele jogou no lixo as coisas, ele fala que só colocou do lado de fora pra que ela pegasse e fosse embora. Mas independente disso ter acontecido de uma forma ou de outra, os dois vieram a voltar a ter relacionamento juntos depois, tá? Que depois foi, obviamente, né, mais uma situação de toxicidade. Inclusive, ele fala bastante sobre agressões também que ele sofria, que ele achava normal apanhar. Então, ela batia nele constantemente, dava tapa na cara dele e outras coisas mais. Que é bem insano da gente pensar. E ele fala que ele nunca revidou essas coisas porque ele achava que era normal, por ela ser uma pessoa bem menor do que ele, né? E ele simplesmente tomar essas porradas de graça. Bom, de qualquer maneira, o Selbit, ele se diz destruído psicologicamente, que o relacionamento não estava indo nada bem, e é isso, né? Depois o Exposed aconteceu, que é o que a gente sabia até então, né? De que ele tinha sido tóxico com ela e não o contrário. E ele simplesmente resolveu ignorar isso e seguir a vida. Ele diz que ele demorou vários anos, inclusive, para conseguir se relacionar de novo com outra pessoa, ou confiar em outra pessoa, porque vamos lembrar, esse foi o primeiro relacionamento que ele teve, né? Então foi um relacionamento muito bizarro, onde ela era tóxica constantemente com ele, ela batia nele e ainda teve a questão da traição, então foi tipo um combo de muitas coisas ruins que aconteceu, e depois ainda tem essas acusações que são subsequentes que vão vindo, né? E aí ele fala, né, que ele queria ter guardado isso por todo esse tempo, mas que não dava porque tava tipo insustentável, visto as acusações que ela tava fazendo contra ele. E assim, eu falar pra você, né? E só pra comentar, né? Atualmente ele tá feliz, ele tá bem, ele tá namorando com essa garota há 4 anos, tá tudo indo muito bem. E ele disse que uma das coisas que mais machuca ele é ver as pessoas falando que ele tem que terminar com ela pra que ela venha a público falar sobre como ele é tóxico com ela de novo, entendeu? Essa nova namorada. E é meio pesado as pessoas trazerem isso à tona o tempo inteiro, mas infelizmente, né? As pessoas são muito tóxicas. E, bom,
como ele disse, né, esse foi o primeiro relacionamento que ele teve. Já por parte dela, não foi o primeiro relacionamento dela, ela já teve vários relacionamentos no passado. Inclusive, quando ele começou a namorar com ela, ele foi alertado de que ela teria já traído os ex-namorados dela com outras pessoas. Inclusive, traindo o ex-namorado antes dele, né, com ele próprio e depois indo pro próximo. Bom, de qualquer maneira, então, um monte de situação complicada vindo aqui. E eu não posso dizer pra vocês que não é gatilhante, porque tem muitas histórias pesadas aí no meio. Falando sobre a minha opinião, é muito difícil a gente atestar qualquer tipo de coisa, porque relacionamento acontece em quatro paredes na maior parte das vezes. Então, por mais que o Selbit ele tenha postado muitas provas em relação a esse relacionamento, a gente não tem como atestar isso, dizer se realmente aconteceu desse jeito. Mas mesmo assim, bom, é um bagulho que é estranho a gente ver novos capítulos dele mesmo 7 anos depois de ter terminado, né? Quando o cara já parou de falar sobre isso há 7 anos, basicamente. E ela sempre traz isso de volta. E ele sendo uma pessoa, né, de interesse, porque todo mundo conhece ele, todo mundo fala sobre ele, é complicado. Principalmente quando a gente fala de uma coisa que pode meio que queimar a carreira dele. E uma das coisas que ele mais se baseia é o fato de ela não ter trazido provas para fazer essas acusações. E eu não sei se isso entra na questão jurídica ou não, mas mesmo assim é um texto bem gatilhante mesmo. São 19 páginas de agonia e angústia, viu? Muito triste mesmo pensar que o Selbit possa ter realmente passado por isso. E eu lamento demais por ele ter passado por uma situação assim. Só posso dizer forças aí, Selbit. Então tá aí, um vídeo sobre esse tema, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo e a gente se vê depois.